al citoesqueleto, por e eu ejemplo, tenho y moléculas tengo mensageiras moléculas que, mensajeras por fim, y irão se por ligar fin a uma van a proteína conectarse alfa, a una como, por proteína exemplo, alfa, um fator de transcrição. como por ejemplo un factor Esse de fator de transcrição transcripción, que y somente este se factor de liga a transcripción que se conecta uma região a promotora una región de de algum promoción gene, de fazendo algún com que gen, esse gene seja haciendo con que expresso este gen e sea modificando expreso então y o cambiando comportamento entonces celular. el comportamiento celular. Uma outra Una molécula-chave otra molécula clave nesse papel de en este sinalização rol de são as señalización proteínas son las quinasas. Então, proteínas vamos falar quinasas. brevemente das proteínas Voy a hablar quinasas, muy porque as vias brevemente de sobre las sinalização são proteínas quinasas porque formadas las vías de por proteínas señalización se forman quinasas. por Todas proteínas essas quinasas. moléculas que eu Y disse todas na estas figura moléculas que passada mencioné en la são, de figura alguma pasada maneira, proteínas son de quinasas. cierto modo proteínas A família quinasas. da proteína La quinasa humana familia de la proteína consiste quinasa em consiste en 518 genes, 518 genes, tornando-a uma das maiores famílias de genes. haciendo con que sea Então, una de las veja, mayores familias de se o nosso genes. genoma possui Si nuestro aproximadamente genoma 20.000 tiene más o genes, menos 20.000 veja que a genes, família das proteínas quinases, podéis ver elas, que la familia de las proteínas elas quinasas é, têm tienen elas 518 genes, ou seja, elas 518 perfazem um genes. percentual Entonces tienen un até que percentual de grande do número total de ah, genes do nosso genoma. moderadamente Para grande, si vocês lo verem, miras, né, a de importância nuestro que esse genoma. tipo de Entonces enzima es tem importante nas nossas ver células. cómo esta enzima E por que tiene la uma importancia en proteína nuestras quinase células. faz? Entonces, ¿qué es lo que Ela hace vai una proteína quinasa? fosforilar Va a um fosforilar grupo un hidroxila, grupo tá, hidroxila de algum aminoácido que de compõe algún uma proteína. aminoácido que compone E una proteína. normalmente são três os aminoácidos Y hay da tres proteína aminoácidos alfa normalmente que de la tem o proteína grupamento alfa hidroxila que que será tienen el fosforilado. agrupamiento hidroxila São que os será aminoácidos fosforilado. serina, Entonces tenemos treonina e al tirosina. serina, treonina y tirosina. Então veja que, com base na natureza do Y grupo hidroxila que basado en la será fosforilado, naturaleza del essas grupo de proteínas são proteínas, estas classificadas proteínas se como clasifican proteínas serina, como treonina e proteínas quinases. Veja, serina, treonina 380 y genes quinasas de codificam proteínas desse 380 tipo. genes que Eu se tenho as clasifican proteínas como este tirosina tipo quinase y com tenemos 90 a las genes proteínas e tirosinas proteínas quinasas a semelhantes à 90 tirosina miembros y quinase proteínas semejantes perfazendo a aí tirosina 43. quinasa con 43 miembros. A fosforilação de La proteínas é a fosforilación de classe mais proteínas es la difundida clase más de difundida de modificação modificación pós-traducional post-traduccional usada na usada en la transdução de sinal. traducción de señal. Então está aqui um exemplo, Entonces né, aquí do tenemos un que uma ejemplo proteína quinase faz. de qué es lo A que hace proteína una proteína quinasa, quinasa. ela vai se La utilizar de proteína ATP, quinasa va então a ela vai usar el usar um ATP, íon entonces fosfato. va a usar el Esse ion íon fosfato fosfato então vai y este ion fosfato va fosforilar a esse fosforilar grupamento este hidroxila de um agrupamiento de aminoácido que hidroxila está de numa un proteína alfa. aminoácido que Esse está aminoácido pode ser uma en serina, una uma proteína. treonina ou uma Puede ser tirosina. una trionina, una E quando você, tirosina, então, fosforila y essa hidroxila, cuando fosforilas você esta normalmente hidroxila, pues ativa a normalmente proteína alfa, activas que a foi la fosforilada, proteína alfa que se tá? ha sido E o fosforilada. mecanismo reverso se dá por conta das Y el mecanismo fosfatases. As reverso se da fosfatases é quem por então las retira esse fosfatasas. radical fosfato e Entonces, la recoloca fosfatasa novamente um se retira el grupamento radical hidroxila, né, numa fosfato y se corda, retira la hidroxila, el inativando OH, assim y a se proteína inactiva la proteína alfa. alfa. Bom, dito isso, Bueno, dicho nós vamos esto, falar então agora vamos a das hablar de um grupo de de un proteínas grupo de que fazem proteínas parte, que que integram hacen a parte via de y que integran sinalização la vía de RAS, RAF, señalización MEC e R, de Cas, que RAF, são a MEC y família ERF, das proteínas que son quinases la familia ativadas por de las mitose, proteínas de las que a sigla quinasas é uma activadas CAP. por mitosis. Essa família ela é conservada na evolução Esta e familia se está conserva en envolvida la em diversos evolución y processos se involucra celulares
en diversos incluindo procesos crescimento celulares, celular, incluyendo el crecimiento proliferação, celular, diferenciação, proliferación, diferenciación, sobrevivência, supervivencia, imunidade e inmunidad desenvolvimento y celular. desarrollo Então, essa é celular. uma família de Entonces es una proteínas familia de antigas na proteínas evolução. antiguas en la evolución. O que é uma MAPK? ¿Qué es una A MAPK? MAPK, essa via de sinal, ela MAPK, basicamente esta consiste vía de em señal, três consiste en enzimas 3 quinasas. enzimas A quinasas. primeira enzima La quinasa, primera enzima nós quinasa chamamos de la MAP, llamamos MAP, quinase, quinasa, que irá, então, que entonces fosforilar a va a segunda enzima, fosforilar la que é segunda chamada de enzima, MAP, que se llama quinase, MAP, que, por quinasa, sua vez, irá que por su vez fosforilar a terceira va a enzima fosforilar la dessa tercera via, enzima que é de esta chamada de vía, MAP que se quinase, llama MAP, que, quinasa, por sua vez, é y que quem por vai, su então, vez es quien va a adentrar ao núcleo adentrar da célula al e núcleo irá de la se ligar aos célula fatores y de se transcrição. conectará a los factores de Então, a via transcripción. MAP quinase, Entonces, la vía ela é MAP composta quinasa de se andaime compone de de três enzimas. 3 A enzimas, de MAP un conjunto de 3 quinase, enzimas. quinase, La MAP quinasa, a MAP la quinase, MAP quinasa, e por último, y a por MAP último, quinase. la MAP quinasa. Então, veja aqui nessa figura, Podéis ver aquí en esta a MAP figura quinase, que la MAP quinase, ela quinasa recebe o sinal, recibe normalmente la ela é señal fosforilada, y normalmente es uma vez fosforilada. que essa MAP Y é fosforilada, una vez que esta MAP ela es irá então fosforilada, pues fosforilar va a a segunda fosforilar la segunda enzima desse andaime, enzima de que é a este MAP grupo, quinase. que es la MAP quinasa A MAP quinasa. quinase, La ela MAP vai quinasa receber quinasa va a duas recibir dos fosforilações para fosforilaciones ficar ativada. para que se active. Quando isso ocorre, Cuando ela esto então ocurre, irá fosforilar entonces va a a terceira fosforilar e última la enzima tercera y desse última andaime, enzima que é a de MAP quinase, este grupo, que que es la por sua MAP vez quinasa, também sofrerá y que por su vez duas también va a fosforilações. sufrir dos Então, essa aqui é a fosforilaciones. via Entonces aquí básica tenemos a la da vía MAP básica quinase. de la MAP É um quinasa. andaime de três Es andares. una conexión de Uma quinase vai tres fosforilando andares. a Entonces outra quinase. tenemos a la fosforilación de cada una de las quinasas. Na via da MAP quinase, nós Si temos, es en la então, vía de la MAP três quinasa, subfamílias principais. tenemos a 3 principales Nós temos subfamilias. a subfamília Tenemos a la da ERK, subfamilia que é de la o nosso ERK, tema de hoje. que es nuestro tema de hoy. Eu tenho a subfamília da Tenemos a la Janus subfamilia de e Janus eu quinase tenho a subfamília y tengo la da MAP subfamilia de la MAP P38. P38. Então vejam aqui as três subfamílias Entonces podéis ver aquí principais que las 3 compõem subfamilias os principales tipos que diferentes de componen via de los MAP tipos quinase. diferentes de MAP quinasa. A primeira, que é a Y la onde você primera, tem a ERK que es donde como a tenemos base a la ERK principal, como la base essa de via quinasa normalmente é a via que principal. nós vamos falar Esta hoje. vía es la Ela vía normalmente de la ela é cual vamos a ativada hablar por hoy fatores de y se crescimento. activa por factores de crecimiento E ela tem como resposta y tiene final como a respuesta final proliferação, a la a proliferación, diferenciação e o la desenvolvimento diferenciación y celular. el desarrollo celular. A segunda via de MAP La quinase, segunda também vía de MAP importante, quinasa, que también ela é es ativada por importante, se fatores activa por estressantes, factores de estrés, citocinas, citocinas, fatores factores de de crecimento y e o el factor de factor de crescimento crecimiento transformante. E transformante. normalmente essa via tem como Y resposta esta vía final normalmente tiene como respuesta proliferação, final a la diferenciação, proliferación, diferenciación, desenvolvimento, desarrollo, inflamação, inflamación, resposta inflamatória, respuesta inflamatoria, apoptose e apoptosis resposta y ao estresse. respuesta al estrés. E a terceira via Y la tercera vía dessa família de MAP de esta quinase familia de MAP é quinasas, a que você tem como a MAP esa principal, es la a que tenéis Janus como la quinase, MAP principal a na la qual ela é Janus estimulada por quinasa, fatores de que se estresse, estimula por citocinas, factores de fatores de estrés, crescimento e ceramidas. citocinas, E factores de tem como estrés y resposta ceramidas, y final tiene para como essa via respuesta final para esta a vía proliferação, a la diferenciação e proliferación, apoptose. diferenciación y apoptosis. Então veja que hoje nós vamos falar
Entonces podéis ver viação, aquí, vamos a hablar de que é esta a via línea da azul, de esta MAP-quinase vía formada azul, por que es RAF, la vía de por MEC e ERK. quinasas formada por Letra RAF, MEK RAF y é ERK. a Podéis ver MAP-quinase, que quinase, RAF quinase. es la A MAP MEC é quinasa, a quinasa, quinasa. MAP-quinase, quinase. MEK es E a la MAP última quinasa, proteína, a última quinasa y la enzima última dessa via, proteína, la última que é a enzima de esta MAP-quinase vía, principal, que es la que é MAP a quinasa principal, ERK1, que es la 2. ERK1, 2. Então, é sobre essa via que nós iremos Entonces, falar sobre hoje. esta vía vamos a hablar hoy. Então, a via RAF, MEC, Entonces ERK tenemos a la vía RAF, é uma MEC, das ERK principais vias do tipo y es una de las MAP-quinase. principales E vías ela é de formada MAP por quinasa y se forma RAF, por RAF, por MEC por e MEC por ERK. y por ERK. O objetivo principal El dessa objetivo via principal de é esta vía acoplar es sinais acoplar de señales receptores que de se localizam na receptores que superfície se ubican celular en las superficies celulares até estimular hasta fatores de estimular transcrição factores de que estão lá no transcripción núcleo celular que están en el núcleo e, celular por sua vez, que regulam então a y expressão que gene. regulan Então, entonces esse é la o objetivo expresión principal del dessa via: gen. Ese es el é principal objetivo de esta vía. pegar o sinal que chega Es de um receptor tomar que el está lá señal na membrana la señal celular que llega de e un receptor en transferir la esse membrana sinal celular até o y DNA transferir que está esta no núcleo señal celular. hasta el ADN que está en el núcleo Ela celular. é essencial para Es a esencial comunicação para la tanto comunicación intercelular, tanto ou seja, intercelular, aqueles sinais que são o oriundos sea, de de las fora, señales que como o vienen fator de del crescimento, exterior, que son externos, e até mesmo y para hasta pela comunicação dentro da de la própria célula comunicación dentro através de de la outras propia vias célula a través de otras e vías. regula funções celulares Y tenemos fundamentais la como regulación de crescimento, funciones celulares sobrevivência e fundamentales como el diferenciação. crecimiento, Integra supervivencia y sinais de diferenciación. redes E integra intracelulares señales de complexas redes na execução intracelulares de funções complejas en celulares. la ejecución Então, como eu de falei, uma via de caminos sinalização celulares. nunca caminha Entonces, una sozinha. vía de Ela señalización nunca está sempre tem sola. uma interação Siempre e tenemos a a la integração de interacción y outras la vias integración de otras celulares vías celulares paralelas. paralelas. Então, está aqui, né, um esquema clássico Bueno, aquí da podéis via ver MAP-quinase un RAS, esquema RAF, clásico MEC, de cómo ERK. podemos ver Então, mostrando aqui que nós y temos aquí se muestra em amarelo a en membrana amarillo la celular. membrana celular, Tá? Nós temos um ¿vale? receptor do Y tipo tenemos a un tirosina, receptor de un tirosina tipo quinase. quirosina quinasa. O primeiro mensageiro, que é o El ligante, primer é o mensajero, que es el sinal, e conectante, que es la normalmente é um señal, fator de y normalmente transcrição. es un factor de transcripción. Quando esse ligante, esse primeiro Y mensageiro cuando se liga este primer mensajero aos se conecta receptores do a tipo los tirosina receptores quinase, del tipo tirosina eles vão quinasa, então mudar a van conformação entonces a desses cambiar receptores, la ativando información de estos então receptores, activando moléculas entonces adaptadoras, moléculas como aqui nessa adaptadoras, via é o STOS como en esta e vía o están el SOS GRP2. y el GRB2, Elas vão ativar y van a então activar a proteína RAS. entonces a la proteína RAS, Por sua vez, a RAS vai y por su vez fosforilar la RAS va a a RAF, fosforilar que é a la primeira RAF, proteína da que es la via primera proteína MAP-quinase, de la vía MAP que é a quinasa, MAP-quinase, quinase, quinase, que es la MAP que por sua quinasa, vez quinasa, quinasa, fosforila que a por su vez MEC1 e 2, fosforila que a é la a MEC 1 y MAP-quinase, 2, quinase, que es a la e que MAP por sua vez quinasa, quinasa, y por su fosforila vez o fosforila ERK1, al 2, que ERP1, é a 2, MAP-quinase que final. es la MAP quinasa Então, final. é a ERK1 e 2 que vão Entonces ativar os tenemos a la fatores de ERK1 y 2 transcrição que dentro van a do núcleo activar los e factores que de também transcripción dentro del núcleo vão se y que también interagir com van a outras interactuar con proteínas otras de outras proteínas vias de otras vías que estão no que citoplasma son, celular. que hacen parte del Então, eu vou falar um citoplasma pouquinho celular. de cada uma delas. Entonces vamos a hablar un poco sobre cada una de ellas. A transdução de sinal através La da via RAF, transducción de MEC e ERK, señal a ela través é de la RAF, iniciada pela ligação MEC, ERK, de uma se variedade de empieza por ligantes la aos conexión de una variedad receptores de ligantes tirosina-quinases, de particularmente RTCas, receptores de fatores de particularmente crescimento, receptores de factores de como crecimiento, dos como principais exemplos uno de los que nós principales temos ejemplos que tenemos em vias en vías alteradas em diversos tipos alteradas de tumores, en são os diversos tipos de receptores dos tumor, fatores de que son los crescimento receptores de los endotelial, factores o de crecimiento EGFR. O endotelial, como EGFR, se pone en ele é la um sigla tipo de EG, receptor
FR. Es el A EGFR es un interação do tipo de receptor receptor com o seu tirosina ligante quinasa. La interacción promove de un a receptor con su dimerização, tipo a para ativação conexión e a promociona la dimerización, autofosforilação activación y desses receptores tirosina autofosforilación de quinase. los receptores tirosina quinasa. Acontecendo então o quê? Entonces, ¿qué A ocurre? fosforilação de La vários fosforilación tecidos, ou de seja, de vários varios aminoácidos do tipo aminoácidos tirosina, del que tipo se localizam tirosina no domínio intracelular que desses se ubican receptores. en el Vamos dominio dar aqui, né, intracelular de estos um receptores. exemplo, né? Eu não vou me atentar muito a Aquí isso, porque tenemos nós un já ejemplo tivemos y no voy a estar uma entrando aula mucho en este tema só porque ya sobre tuvimos una clase receptores do tipo solo tirosina sobre quinase. esto en Então, tirosina se quinasa. vocês entrarem no Entonces, site do si PET, entráis en vocês en verão nuestro sitio que há web, uma vais aula a só ver sobre que hay una clase receptores do tipo tirosina quinase. sobre el Então, eu não tipo vou me de aprofundar muito receptores nisso, mas tirosina aqui é uma quinasa. No ilustração para voy a vocês adentrar verem mucho que en esto, pero o bueno, receptor do tipo para que tirosina veáis quinase que el tem domínios receptor que de ficam tirosina fora da quinasa célula, ou seja, y extracelular, tiene tem dominios um que domínio son extracelulares y transmembrana tienen el e dominio o de domínio transmembrana y intracelular. el Esse dominio domínio é o domínio intracelular. tirosina Y ese quinase, dominio es el que vai dominio tirosina justamente o quinasa, quê? que va justamente a hacer el Fosforilar que as tirosinas fosforilar las tirosinas que estão que localizadas se no ubican outro en, receptor en tirosina el otro quinase. Então, receptor de veja, tirosina quinasa. quando o receptor Bueno, tirosina veáis, quinase se cuando el liga receptor a um tirosina fator de quinasa se crescimento, conecta al factor de ele crecimiento, provoca uma alteração provoca una conformacional em sua alteración estrutura, en su fazendo estructura, então o quê? A haciendo con dimerização, que ou seja, ocurra la juntando dois dimerización. receptores tirosina Entonces, cuando quinase. tenemos Quando isso a dos acontece, receptores os tirosina receptores do tipo quinasa, tirosina quinase que ficam na região y cuando esto intracelular, ocurre, eles se los receptores que fosforilam están en la as tirosina quinasa tirosinas se fosforilan do y receptor fosforilan a las tirosinas del conjugado. receptor conjugado. Muito bem. Muy Quando bien. então tenho uma Cuando tengo série de entonces tirosinas a una serie de fosforiladas tirosinas na, fosforiladas na extremidade en la intracelular dos extremidad receptores tirosina intracelular de los quinase, receptores de tirosina isso é um quinasa, sinal para que es una uma señal proteína para que una adaptadora se proteína ligue adaptadora se a esse conecte domínio, a né, ese dos dominio receptores tirosina de los quinase. receptores E tirosina uma das quinasa. principais Y una de proteínas las principales adaptadoras, e proteínas essa é a que adaptadoras, participa dessa y es via, la que né, da participa qual de nós esta estamos vía, falando, de la é cual a estamos hablando, claro, GRB2, es la que é a sigla para GRB2, Growth Factor que es la Receptor sigla Bound para Protein 2, Growth ou seja, Factor a Receptor Bound proteína, Protein né, de 2 en ligação inglés, ao que es receptor de la fator de proteína de crescimento. conexión al Então, factor ela de vai se recibimiento. ligar ao Entonces, fator de se crescimento va a e vai conectar al factor transduzir de este sinal crecimiento y va a hacer la para transducción de uma esta outra señal proteína. para otra proteína. A GRB2, ela possui um GRB2 domínio muito tiene un conservado, dominio um muy domínio central, conservado, chamado de tiene un dominio CH2, central é esse domínio que que se se liga llama SH2 às y tirosinas SH2 es lo que se fosforiladas, conecta a las tirosinas tá? fosforiladas, E que ¿vale? vai, então, Y que va se acoplar entonces a a esses acoplarse, a receptores. conectarse a estos O GRB2, receptores. por sua El vez, vai GRB2, por su vez, recrutar va a uma segunda reclutar proteína, una segunda chamada de proteína llamada SOS. SOS. A SOS é quem vai, então, SOS es ativar quien va a a proteína S. activar a Vamos la ver como isso proteína. funciona? ¿Y cómo Então, tá funciona aqui. esto? Vamos a verlo. Eu tenho Bueno, já aquí a dimerização tengo a la dos dimerización receptores tirosina de quinase. los Eu receptores já tenho tirosina aqui, quinasa então, y ya uma tengo série aquí de una tirosinas serie de tirosinas fosforiladas. fosforiladas. O domínio El CH2 dominio da proteína CH2 de la GRB2 proteína se liga, GRB2 reconhece, se então, conecta y essas tirosinas reconoce a estas fosforiladas. tirosinas E além fosforiladas. desse domínio Y además de central, este dominio central CH2, a CH2, proteína la GRB2 proteína tem GRB2 dois domínios tiene dos laterais dominios chamados de laterales CH3. llamados de CH3. O domínio CH3 é El quem dominio vai CH3 es interagir quien va a com a interactuar proteína con la SOS. proteína A SOS. proteína SOS, La proteína ela SOS é
da classe es de de la um grupo de clase de proteínas un grupo de chamada GEF, proteínas que são llamada fatores de GEF, trocas de guanina. de factores de cambio Uma de vez, então, que guanina, essa de proteína SOS intercambio. Entonces, se una vez que liga esta ao proteína domínio SOS, CH3, una vez que então esta ela proteína executa a se sua conecta função de GEF, al NH3, ligando, então, a SH3 proteína RAS. se conecta a la otra proteína. O que é o SOS? ¿Qué es O el SOS vem SOS? da sigla SOS viene de de la Son sigla of Sevens, de Son of que ela foi Sevenless en descoberta, inglés. e aí eu trago aqui Y ella os se olhos, descubrió y lo traigo lindos aquí, olhos da traigo drosófila melanogás, aquela a una mosquinha imagen muy maravilhosa, bonita, como podéis porque ver, porque essa é uma proteína esa es una importante proteína na importante formação en la de formación receptores de de luzes receptores que de se luces localizam, então, que ou se são as ubican fotorreceptoras y son células localizadas nos olhos folorreceptoras que están en das los ojos, moscas como podéis difrutas. ver los ojos de las moscas. Então, essa proteína, para você Y ver, então, esa como essa proteína, para rede, que né, podáis Jackson, ver ela já cómo está esta vía de presente em señalización moscas, né, de frutas. está Tá? presente en Então, essa proteína foi moscas descoberta em drosófilas que y tinham se mutação, tinham descubrió en alterações nesses hidrosófilas que receptores, tenían mutación de las células receptoras e daí y esse de ahí gene teve este o gen nome de Son of Sevens. tuvo el Por quê? nombre de Son of Porque o Sevenless. ligante, ¿Por o qué? ligante Porque do el receptor ligante tirosina quinase del factor tirosina é quinasa chamada de se Bright llama of The Sevens. Bride of O receptor Sevenless. tirosina quinase El é chamada de receptor tirosina Sevenless. quinasa se E a llama proteína Sevenless y que la fica proteína localizada abaixo do que está receptor é por debajo chamada del de receptor Son se of llama Sevens. The Então, Son essa é of toda uma Sevenless. cascata do Sevenless, Esta es porque la elas cascada alteram del as Sevenless células 7 porque para cambian a formar las os células 7 receptores, que va a que formar são a os los receptores dos receptores olhos da mosca da de drosófila. los ojos Mas de las isso é um moscas. assunto para uma outra Pero aula. esto es un tema Muito bem. para otra clase, Então, ¿vale? a proteína SOS, Entonces ela la é uma proteína proteína SOS do es grupo una das proteína del grupo GEFs, que de são ah, fatores de troca de nucleotídeo factores de de guaninas. cambio de Ela desempenha um nucleotidios de papel crítico guaninas, na de sinalização intercambio. Y ellas tienen un papel dos crítico en la metazoários. O que são os señalización metazoários? São todos os de animais. los Né? metazoarios. ¿Qué Ao son los converter metazoarios? Todos los o animales. RAS Entonces, ligado en numa hacer con molécula de que GDP el RAS que se para conecta o a una RAS molécula de GDP ligado a uma a molécula que de sea un GTP. RAS que sea Então, ela un pega o RAS RAS nessa conectado forma al negativa GTP. e Entonces o tiene el transforma RAS en su manera, no su RAS em fórmula sua forma inactiva ativa. y transforma el RAS Isso en em su resposta à fórmula activa. ativação, né, de Entonces uma esa tirosina es una quinase. respuesta de Ok? activación de una Então, tirosina o quinasa, SOS ¿vale? tem um papel importante Entonces el SOS tiene nessa un via rol de transdução de importante en sinal. esta vía de transducción Então, de está aqui. señal. O SOS Y aquí ele podéis ver vai el pegar SOS o RAS que que está va ligado a uma a GDP, coger ou el seja, o RAS que RAS se está conecta a una inativado, GDP y e tenemos a la vai então molécula tirar inactivada esse GDP, y que se va a é o sacar fator de este troca de GDP, por eso guanina, es e un vai factor de intercambio de inserir guanina um GTP, y va fazendo a então com que inserir un RAS GTP. Entonces va a fique hacer con ligado. que el RAS se esté conectado. Então, o SOS é o ativador Entonces da SOS es el proteína RAS. activador de la proteína E o RAS. que é o RAS? ¿Y O qué es el RAS, RAS? também uma história do RAS, né, muito Pensando en interessante. el RAS, que es O una RAS historia muy vem de Red interesante, Sarcoma, viene porque de Red Sarcoma, é, que es el sarcoma de ratos. estudavam sarcomas Entonces em ratos, se estudiaban el induzidos sarcoma en por ratones retrovírus. y E você incluso en el tinha retrovirus. duas Entonces es cepas el sarcoma en de ratones ratos com y sarcoma. teníamos E essas dos cepas grupos eram de chamadas de ratones Harvey con e a sarcomas outra de y Crister. una era llamada Tá? Harvey y la otra Krista. Muito bem. Y E eles bueno, começaram a estudar o que esse entonces empezaron a retrovírus estudiar qué es lo que este fazia retrovirus nas células hacía, do le rato hacía a las células de los que ratones originava o sarcoma. que originaba al Muito bem. sarcoma. E Muy eles bien, viram que o retrovírus ele muy bien. Vieron que el alterava um gene retrovirus alteraba un chamado um gen protoncogene, que aí que passou a se se chamar llamaba de un RAS, protoncogen que fazia então com que
que esse hacía gene con que este gen permanecesse permaneciera ligado, conectado, mesmo na ausência aunque hubiera la dos primeiros ausencia mensageiros, de los primeros mensajeros, fazendo então o quê? Um estímulo haciendo con que un permanente estímulo na permanente via da MAP quinase, ocurriera levando en la vía de aquela MAP célula a haciendo con uma que esta célula transformação tuviera una maligna. transformación maligna. Então, a RAS é uma pequena proteína localizada na face interna da Entonces, la membrana RAS plasmática da es célula e una ela pequeña atua como um membrana switch que es no parte de la interruptor célula, una molecular. pequeña proteína E que ela actúa como está em sua un forma desligada interruptor molecular. quando Entonces, una ligada ao vez estaba GDP apagada cuando e conectada al em GDP sua forma y está en su ligada, forma né, na sua encendida, forma ON, en quando su ela está manera ligada a uma molécula encendida cuando está en GTP. una molécula conectada a Então, una RAS, molécula GTP. ela pertence também a um Entonces, grupo, RAS superfamília de proteínas, pertenece a la superfamilia de que funcionam como proteínas que interruptores GTP e funciona GTP como regulados eh, por quem? Pelas regulación vésicas, né, pelos de flocs, GTP y GDP que alternam entre estados que se de cambian GTP ativo intercambian e entre GTP estados de inativo. GTP activo e inactivo, Então, os fatores de como troca de interruptores nucleotídeos-guanina, as y los GEFs, como factores é o de caso da SOS, cambio de nucleotidios de estimulam a guanina formação do estado estimulan a la ligado formación del a estado GTP. conectado al Enquanto o outro GTP. grupo de proteínas Mientras el otro grupo de ativadoras de proteínas GTPases, activadoras que de são chamadas GTP de aces, GAPs, que son los elas llamados GAPs, catalisam a formação do estado catalizan ligado a a la GTP, formación del fazendo estado a conectado al inativação da GDP, RAS. Então, a haciendo con que RAS la RAS se ela é uma inactive. proteína Entonces, da classe la das RAS es una proteína GTPases. de la clase de las Então, GTPases. veja, a RAS ela Y fica na sua veáis, forma off, RAS está na sua en su forma inativa, forma quando ela está inactiva ligada a uma molécula cuando de está GDP. conectada a una molécula de GDP. Ela sai dessa forma inativa e passa para uma forma Sale de esta ativa forma quando uma inactiva y GEF, pasa a la a gente viu activa uma cuando GEF, que é una a GEF Son of Severness, ela que pega a ya se GDP mostró e y coge a la insere uma GDP GTP. y Quando a se GTPase está ligada a uma inserta una GTP, GTP. ela fica na Y sua forma cuando ON, na sua forma tenemos a la ativa. conexión de una E isso GTP, vai, tenemos a então, su forma activa. Y estimular así outras vamos a moléculas, vai tener el estímulo de fosforilar otras outras moléculas. Vamos a moléculas. fosforilar otras E as moléculas. GTPases Y las ativas ligadas GTPases ao activas GTP, conectadas elas se al tornam GTP inativas, se ou seja, elas convierten en voltam à sua inactivas, forma inativa, vuelven a su forma quando inactiva as GAPs, né, que são cuando las proteínas GAPs, que ativadoras son las proteínas das activadoras GTPases, né, de las retiram a GTPas, molécula de GTP e sacan la inserem uma molécula de molécula de GTP e GDP. insertan una Muito molécula de bem, muitas GDP. mutações que Muy bien, ocorrem no muchas RAS mutaciones en el fazem com módulo que a RAS RAS hacen con que fique el RAS permanentemente esté ativada, permanentemente mesmo activado, na aunque ausência de GTP. no haya el GTP. Ou, quando ligada na GTP, O a cuando mutação conectado al impede GTP, que la essa mutación GAP impide que este gap hidrolise a GTP, hidrolice a la mantendo GTP, então a GTPase manteniendo entonces a ativada la GTPasis permanentemente. E é activada isso que aquele retrovírus, siempre. né, Y eso es lo que el fazia retrovirus com hacía o con próton-cogene, que passou a el ser chamado de RAS, lá proto-oncogénesis no que se sarcoma llamó dos ratos. RAS en el Então, sarcoma eu de los tenho três ratones. tipos de RAS Entonces humano, yo tengo tres e tipos de elas RAS codificam quatro humanos proteínas y muito codifican a cuatro similares. proteínas A H-RAS, que son muy que vem de Harvey, parecidas. que é uma Tenemos das a cepas do HRAS, retrovírus. que viene de Tenho a Harvey. N-RAS, Tengo que a, foi a a que la descoberta em NRAS, neuroblastomas, que saiu se pelo descubrió Bolian. en E eu neuroblastomas. tenho a K-RAS, Y que tengo foi a la então KRAS, descoberta, que se né, descubrió pela outra cepa de por retrovírus, a la CRISPR, otra né? cepa de A CRISPR retrovirus. retrovírus, tá? E a K-RAS eu tenho de dois Y tipos. la A tengo a dos tipos RAS4A e de a KRAS. RAS4B, por quê? Y tengo la Porque desde a RAS4A RAS4A y la RAS4B paleontologia, né, porque dos quatro desde genes, que né, das quatro pensamos en la proteínas RAS, a oncología, K-RAS, N-RAS e a K-RAS, tenemos a la e ela, HRAS, a K-RAS NRAS ela y é dividida KRAS em dois tipos, por quê? Por y causa se que eu tenho divide en ali um dos skip, tipos, la KRAS porque um tengo un pulo, skip, un salto devido a splicings por alternativos do splicings, exon divisiones 4, alternativas do del exon exon 4A. 4. Então, quando eu tenho a
Entonces, K-RAS4A, cuando tengo eu al não tenho KRAS nessa proteína 4A, o exon no 4B. tengo en esta proteína el exon E quando eu 4B. tenho a K-RAS4B, Y eu cuando não tengo el tenho exon nessa 4B, proteína yo o no tengo en exon esta 4A, proteína el exon sendo que a 4A, principal forma siendo que la encontrada principal em nossas forma células e a mais encontrada en estudada, a nuestras mais células comumente es la más encontrada estudiada alternante y em la más tumores, común é a en los tumores, KRAS4B. es la KRAS 4B. Mutações somáticas, agora estamos falando das Mutaciones células tumorais, somáticas con nos genes RAS, genes são tumorales en los frequentemente, genes são RAS son frequentes em tumores frecuentes humanos, en tumores humanos, especialmente em cânceres especialmente pancreáticos, en cánceres coloretais e de pancreáticos, pulmão para pequenas colorectales células. y de pulmón Tais en mutações geralmente células no diminuem a pequeñas. capacidade do RAS de Estas hidrolisar mutaciones GTP, disminuyen la capacidad del RAS de permanecendo hidrolizar el GTP, constitutivamente haciendo con que la ligada, proteína esté ativada. E siempre isso faz com que ela activada impulsione a y proliferação celular encendida, haciendo con que la descontrolada. proliferación celular Então, esté está aqui a RAS, descontrolada. se ela permanece Aquí sempre podéis ver a ligada, la toda RAS, essa la via célula está fica siempre eternamente conectada, em ligada y funcionamento. toda esta vía está en Vamos falar da funcionamiento. segunda agora. Vamos falar da Vamos a segunda hablar de la proteína e vamos segunda falar da proteína, primeira pero proteína que forma a via tenemos a la MAP primera quinase, que é a proteína que RAF. hace la primera Os vía principais de efetores da quinasa, que ativação es de la RAF. RAS é a Uno de los RAF. principales preceptores de la E activación os de RAF principais mediadores da sinalização y, descendentes y uno de para los herpes principales de los da família señalizadores RAF de la de señalización proteínas quinases. descendiente es la familia Nós de temos três RAF de la tipos: familia quinasa. a RAF Tenemos a tres BA, tipos, a que a RAF, gente vai BRAF, estudar, né? A también BA llamada BRA, e a CRAF, que também é y la conhecida CRAF, como que RAF1. también se llama RAF1. Elas são serina-treoninas quinases, Son cujo papel principal serina-treoninas nas células é a quinasas cuyo fosforilação principal e rol en las ativação células es la das fosforilación quinases MEC1 e y MEC2. activación de las sinasas Após a MAPKK, ativação de RAS, MEC1 y as proteínas MEC2. RAF são Después de recrutadas la para a activación de membrana RAF, las plasmática proteínas para RAF ativação, son reclutadas para la em parte membrana por plasmática mudanças para activación, conformacionais en induzidas parte por por RAS, cambios que conformacionales inducidos resultam por que, RAS, que na resultan heterodimerização en la da CRAF e da BRAF, heterodimerización de la então, CRAF y de as la RAFs, BRAF. elas funcionam Entonces las dimerizadas, RAFs funcionan normalmente por dimerizadas, monômeros diferentes, como normalmente a por CRAF monómeros auxiliando a BRAF. diferentes como las CRAFs. Bom, Bueno, as três isoformas de RAF, elas las compartilham tres estruturas isoformas de RAF de comparten domínios estructuras de similares, dominio óbvio, todas similares. elas vieram de Claro, um gene todas ancestral, vinieron de un né? gen ancestral E esses três domínios, y estos tres eles dominios constituem regiões constituyen observadas, chamadas de regiones CR, né? observadas o regiones E de nós temos CR três: y CR1, tenemos a tres CR2 e regiones, CR3. CR1, CR2 Cada y domínio, CR3. ela tem Y uma cada função, ela dominio executa tiene uma una função función importante na y ejecuta proteína una RAF. función Tá? importante en la Então, o proteína. domínio 1 é a região que Entonces vai el se dominio ligar 1 a es la RAS región que se va a GTP. conectar a RAS Tá? GTP. O domínio 2 El é o dominio domínio que vai 2 fazer uma es el dobradiça, né, dominio na que molécula, né, va a vai funcionar doblar la principalmente na molécula sua conformação y va a 3D. hacer O domínio como 3 su basicamente, é o que vai formación en 3D. ter a função Y de el dominio quinase 3 que va a para tener una fosforilar, función de então, quinasa as para quinases fosforilar MEC. a las quinasas MEC. Então, está aqui, né, as três Entonces RAFs, né, tenemos vamos aquí a las tres resumir RAFs. isso. No voy a adentrar mucho en este Bom, a tema, pero segunda quinase da via la MAP segunda quinase é a quinasa de MEC, la vía né, são MAP duas, a quinasa es MEC1 e la a MEC, MEC2. MEC1 y MEC2, Então, elas são ativadas através y se das activan a fosforilações través de la de duas serinas, fosforilación de tá? Em seu segmento de ativação, que são, por sua vez, catalisadas, né, proteínas pela en su RAF, activación y em um está la processo complexo que catalización y envolve tenemos un arcabouço proceso complejo formado por uma que proteína chamada involucra KSR. todo un grupo formado Quando por una MEC1 e proteína MEC2 KSR catalisa y a cuando el MEC1 y fosforilação MEC2 catalizan la de tirosina no seu segmento fosforilación de las de usinas, ativação de las MEC1 e MEC2, enzimas y su na sequência, activación, treonina, glutamato, tenemos en secuencia la glutâmico e tirosina. treonina y Então, vamos lá. tirosina Então, quem de fosforila, quem ativa TGT. MEC1 e 2 Entonces, quien é o activa RAF. MEC1 y 2 Quando es el MEC1 e RAP, MEC2 estão RAF. fosforiladas, ou seja, elas Y estão cuando ya ativas, tenemos a la elas fosforilación, vão cuando ya están fosforilar activas, a van a última quinase fosforilar a la última dessa via quinasa
de esta vía, são as duas que es ERCs, a la ERC1 ERC, e a la ERC2, ERC1 y tá? la Em uma ERC2, sequência en una específica, secuencia né, conservada, específica, representada por conservada, três aminoácidos, a representada por tirosina, a 3 beta-glucano, aminoácidos, beta-glutâmico e a tirosina. como Agora, podéis ver. veja que Ahora, interessante. veáis qué interesante. A via da maquinase, La ela se vía de utiliza de uma quinasa proteína andaime de três andares, se uma utiliza para de cada uma una vía das de 3 quinases, pisos, uma para una para RAF, cada uma quinasa. para MEC, Entonces, uma una para para ERK. RAF, una para Essa proteína MER y andaime, una essa MEC y una para scalpel ERK. protein, Y né? esta Essa proteína, proteína de arcabouço, que né? es la Chamada de base KSR, y que se llama que também foi KSR descoberto nas y que se drosófilas, nos descubrió cereais, también legumes, né? hace Ela é muito mucho, importante. es Olha muy só, por quê? importante. Porque ¿Y ela por vai qué? organizar Porque ella va a no tempo organizar e no en espaço el tiempo y toda essa espacio cascata de sinalização, toda esa cascada aumentando de a eficácia señalización, dessa aumentando via. la Então eficacia de veja esta que vía. RAF, Entonces MEC e podéis ver ERK, que RAF, elas, MEC y ERK, quando vão participar da cuando van a sinalização, participar de la elas señalización, se agregam a essa proteína de se arcabouço agregan chamada a esta KSR, proteína de base llamada que vai KSR, então aumentar que a va a eficácia aumentar a la desse eficacia processo, de este obviamente, proceso, diminuindo o obviamente custo energético, que isso é muito disminuyendo importante, los né, para costos se energéticos. fazer Esto es muy processos importante porque otimizados, não só para a célula, né, para a nossa son los vida, para as nossas procesos empresas, utilizados né, no solo en las células, otimizar pero para processos nuestras para vidas. Es diminuir importante custos. optimizar los Tá? procesos para disminuir los costos, ¿no? Então, são as proteínas de andaime, Entonces, son que las proteínas basicamente elas de contribuem conexión que para a contribuyen para especificidade la e especificidad organização y espacial nos organización eventos de espacial fosforilação. en los eventos Desempenham um de importante fosforilación. papel na organização Figuran como un papel espaço-temporal dos importante en complexos el de sinalização. espacio-tiempo de los Então, espacios essas de proteínas, señalización. scalpel, também participam Estas dessa via proteínas entonces da también MAP participan quinase. de esta vía de MAP quinasa. E para terminar, a Y para última terminar, MAP quinase la última MAP dessa quinasa via é a de esta ERK. vía E es é la ela que ERK. então vai levar o sinal Es quien va a do llevar la citoplasma señal del para o núcleo. citoplasma para el núcleo. A fosforilação da La MAP quinase, que é fosforilación a de la ERK, MAP que é a quinasa, última MAP quinase, que es la última MAP ocorre em um quinasa, domínio de fosforilação ocurre en el conservado, que é dominio aquela de que eu falei lá, que é a fosforización treonina, conservado, que es ácido la glutâmico, trionina, tirosina, ácido glutánico y e que tirosina, leva à ativação da proteína, que com lleva a la subsequente activación formação de la de proteína dímeros, y que la se formación de translocam dímeros do que se citoplasma para o núcleo para ativar transforma del alvos citoplasma al núcleo no final para da via, activar né, a jusante, albos que a la são os fatores de jusante. transcrição. Entonces, son factores E importantes. para cada Y para cada vía subfamília da via y para cada MAPKinase, lembra que tem subfamilia, três, a ERK, a Janusquinase e a P38, y eu tenemos a tenho la um, AP38, trio, um domínio conservado, tengo un dominio composto por trionina, conservado que um se aminoácido compone por específico e uma trionina, un tirosina. aminoácido Na específico y via una da ERK, tirosina. é Y en la esse vía de la aminoácido que fica ERK, entre a este trionina e aminoácido a que tirosina que está serão entre la fosforiladas, é o trionina y la ácido tirosina que glutâmico, né? serán Representado fosforiladas, pela sigla E. es el Bom, ácido na P38 é a representado glicina por la e última na sigla. Janusquinase a letra Y P, que é tenemos a la prolina. Janus Então, quinasa, toda vez como que podéis ver. Merck encontra Entonces, siempre que Merck esses três aminoácidos, encuentre a ele estos sabe que tres aquela trionina aminoácidos, e aquela tirosina que vão sabe que ser aquella trionina fosforiladas para y ativar tirosina van a as células, fosforilarse a ERK1 e a para ERK2. activar a las Então, tá aqui, células. olha que bonito, Entonces, mirad qué tá? Então, bonito. você tem a MAP quinase, 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 Tenemos a que la é MAP quinasa, né? quinasa, Que por quinasa, sua vez é que fosforilada por por su vez RAS. se fosforila por RAS. Ela, então, vai Ella fosforilar entonces va a fosforilar serina e a la treonina. serina y la Então, trionina. a MAP quinase, quinase, que é Entonces, a la MAP MEC, quinasa, ela sofre quinasa, que duas es la MEP, fosforilações. la E, MEP por sua vez, quando ela está sufre ativa, dos ela vai fosforilaciones y fosforilar cuando está a MAP activa va quinase, a que são as fosforilar la MAP ERCs. quinasa, que E son elas vão las fosforilar justamente a E- trionina e a Fs. tirosina Entonces, da aquí P, tenemos a la trionina y a la naquela tirosina regiãozinha bem
de ser paga aquella región que por o está azul no campo conservada no meio sinalizando, con el e isso ácido então botánico vai en el levar medio a ERC a y que va a llevar a efetuar la ERP a que se uma efectúe resposta, né? Assim, una respuesta, a, que hay um, una respuesta. a alvo. Bom, eu não vou me deter muito aqui nessas. Eu vou deixar aqui, tá? Porque isso é uma coisa mais específica. No Eu achei voy a importante entrar também, mucho en né, esto, es para algo a muy gente se aprofundar específico. mais, né? Nessa parte Yo pensé molecular, que eu que gosto muito, podríamos mas eu profundizarnos vou un ler poco aqui uma más coisa muito interessante. en esta parte, pero A voy solo a leer fosforilação muy rápido aquí. catalisada por La ERK1 e 2 fosforilización de catalizada por fatores de ERK1 y transcrição 2 de nuclear, factores de transcripción incluindo a nuclear, ex-ELK e a incluyendo SINFOS, a la representa uma função ex-ERK y importante SYNFOX, e requer a representan una translocação función da importante y ERK1 e 2 para o núcleo. requieren a la translocación de ERK1-2 para Bom, el núcleo, e olha ¿vale? só que interessante. Y A mirad qué ERK1 e interesante. 2, La elas ERK1 y passam para o 2 núcleo através de um pasan poro para el nuclear que fica na núcleo membrana nuclear, né? Aquela por membrana procesos que activos separa o núcleo do y citoplasma. pasivos que pasan por el poro nuclear. ERK também pode ERK executar a sua también puede própria ejecutar regulação su de propia feedback regulación negativo. de Então, ERK também é feedback importante negativo. porque é Entonces, ele ERK vai dar o es feedback importante negativo porque va a dar el para a via. feedback negativo para la vía E ela y também pode atuar también puede actuar ativando proteínas activando a associadas proteínas asociadas ao citoesqueleto e al então regular citoesqueleto y a también regular morfologia da a célula. la morfología de la Então, está célula. aqui, né? Bueno, aquí está O primeiro andaime, né? A primeira la primera camada, o segundo andaime, o camada, terceiro la primera andaime, capa, la composto segunda por capa y la ERK. tercera capa, Então, como quando podéis ver. as ERKs estão ativadas, Y elas se aquí, dimerizam, cuando né? tenemos E a mandam la efetuar aqui dimerización, uma vamos a série de efectuar ações una que vão mudar o serie de comportamento acciones celular, que van a além de cambiar el fazer a comportamiento celular, autorregulação e además de hacer além la de autorregulación fazer o y feedback también negativo da via. hacer el feedback Ou seja, negativo de la uma vez vía. que a última proteína está Entonces, una ativada, vez que la última ó, proteína ela está pode então activada, fazer puedo o entonces feedback, hacer né, a con que haya retroalimentação un negativa da via. feedback o una retroalimentación negativa de la Bom, vía, ¿vale? agora eu vou falar um pouquinho do câncer. Voy a hablar un poco del cáncer. Por que que é Bueno, importante ¿por estudar qué es as importante vias de sinalização estudiar celular, a las vías em de especial señalización essa celular, via da en MAP kinase? específico esta vía de Porque MAP kinasa? a ¿Por qué? gente sabe que Porque em sabemos mais que de en 30% más del dos 30% tumores, de los nós tumores encontramos encontramos alterações em uma dessas alteraciones en proteínas una de da estas via, proteínas de la vía, que são todas o quê? que son todas Proto-oncogênicas. proto-oncogénicas. Então, a desregulação da via RAS, Entonces, la RAF, desregulación MEC, de la ERK vía está RAS, associada RAF, à MEC y ERK está oncogênese de asociada cânceres a la humanos, oncogénesis de cánceres humanos, evidenciando a evidenciando la facilitação da facilitación de la proliferação tumoral, proliferación tumoral, da sobrevivência, de la da supervivencia, invasão, de la invasión, metástase e metástasis degradação y da matriz degradación de la matriz extracelular, além do extracelular, quê? Da además angiogênese, de la importante para angiogénesis, nutrir o tumor. importante para nutrir el tumor. A maioria dos cânceres La mayoría de exhibe, los então, cánceres uma exhibe una hiperativação da via hiperactivación ERK de la vía ERK devido à debido desregulação, a una ou por desregulación mutação do o tipo por ganho de mutación função, ou por de, fusões gan- gênicas, ou de por cambio de función, de amplificação fusiones génicas, gênicas, de amplificación y tanto de de ahí en dos adelante, receptores tirosina quinase, tanto de da RAS, TKR da como BRAF, RAS, CRAF, MEC1, BRAF, MEC2, CRAF, ou MEC1, MEC2, pela mutação o negativa por la mutación de negativa reguladores de negativos da via, reguladores como negativos, as como fosfatases de las especificidade fosfatasis de dupla e a especificidad NF1. doble A y NF1, la NF1. ela é uma proteína La importante de NF1 es inativação una de RAS. proteína importante de inactivación de RAS. Em muitos casos, essas En mutações muchos contêm uma casos, gama estas de dependências mutaciones da tienen via, un montón de incluindo dependencias de la classes de vía, vício no oncogênico. incluyendo
el vicio fornecer en uma justificativa oncogénesis para os inibidores o en da oncogen, via ERK como agentes terapêuticos. dando una justificativa para ese Então, proceso. veja só, Entonces, para a gente terminar. veamos. Para que Aqui está uma terminemos, ilustração aquí tenemos mostrando un que dibujo que os muestra el componentes que da via los e componentes de la vía o percentual y na el qual elas são percentual achadas en los que son alteradas encontrados nas células tumorais. y Nota, alteradas en las a células proteína que a gente mais tumorales. encontra Entonces, la alterada proteína que más nessa via encontramos em alterada en tumores esta é a vía en RAS. tumores es la RAS. 30% de todos El os cânceres humanos 30% de todos obtêm los RAS cánceres humanos alteradas. tienen Depois eu tenho la a BRAF, alteración de la RAS. Después em tengo la BRAF 20% de en todos os 20% cânceres, de todos los a cánceres MEK humanos, em la MEC aproximadamente 1 en e a aproximadamente el ERK eu 1% y la praticamente não ERC encontro ela yo prácticamente no alterada la nos encuentro tumores. alterada en los tumores. Então veja que quando Entonces veáis é que por isso que a maioria dos por eso inibidores de eh, quinases, la elas são mayoría de los inhibidores de voltadas para quinasas se atuar vuelven inibindo para a RAS, actuar a inhibiendo a la BRAF RAS, a la e algumas BRAF a MEK. y algunas Mas a a la MEC, maioria é para RAS pero la e mayoría RAF. es para la RAS y la E BRAF. aqui então eu Y tenho aquí tengo entonces a ilustração da via a la imagen de la MAPKinase vía de com todas as suas MAPkinasas proteínas con todas sus e proteínas veja y vean que eu tenho que tengo aquí inibidores a para a inhibidores maioria dessas para la proteínas. mayoría de estas Isso porque eu não estou proteínas. falando de Y inibidores eso porque aqui no estoy dos hablando de receptores de inhibidores de tirosina los quinase receptores de e tirosina nem quinasa para os fatores de y crescimento. tampoco de los factores de Né? crecimiento. Eu estou falando especificamente Yo estoy para hablando RAS, específicamente de RAF, RAS, RAF, MEK e MEC ERK. y ERK. Tá? Então, eu não vou entrar muito em Entonces, detalhes, porque nós já no voy a estamos entrar en terminando, detalles porque tá? estamos Mas vai ficar terminando, disponível pero va a esse estar slide na aula, disponible la tá? E de novo diapositiva eu volto a en la sesión de la falar clase que essa y aula vuelvo a ela decir que esta fica clase então disponível no estará nosso site disponible en nuestro sitio web www.get.org.br, tá bom? www.get.org.br, ¿vale? Eu acho então que essa foi uma Y aula creo que esta fue interessante una clase interesante que ilustrou bem que ha a via, ilustrado muy bien a né? la vía E a importância de se y conhecer es essa via, importante porque conocer a hoje, esta cada vía vez mais, porque hoy nós temos cada vez más tenemos medicações e medicamentos, moléculas que vão moléculas inibir que van a inhibir proteínas-alvos dessas proteínas vias. alvos de Então, estas agora eu vías. fico à disposição Bueno, estoy a su para disposición perguntas eh, para e preguntas o lo que gostaria de sea agradecer a, y me gustaría ao agradecer Jefferson a por Jefferson administrar, por fazer toda a administrar, parte administrativa da aula, por hacer la parte né? Gostaria administrativa de de la agradecer a clase. Me Laura gustaría Pérez, que foi a agradecer a Laura nossa Pérez, que fue nuestra intérprete de hoje. intérprete de hoy. E então ficamos Y abertos a bueno, perguntas. estamos abiertos a Vamos ver preguntas, aqui se a gente ¿vale? tem uma. Bueno, tenemos al menos una. Ah, gostaria de lembrar Me que gustaría em recordar breve nós que estamos fazendo en uma breve modificação vamos a hacer un do cambio nosso site, nós estamos de nuestro modernizando, sitio web, atualizando o nosso site. lo estamos haciendo Então, em moderno breve, nós teremos um y site, brevemente vamos a um tener un GET sitio novo, web de un Get nuevo disponível, que é disponible, o que es el www.get.org.br. www.get.org.br. Bom, como nós não temos perguntas, Bueno, como no tenemos então preguntas, nós podemos encerrar entonces a podemos nossa aula de cerrar hoje, nuestra clase de tá? hoy E até a y próxima, pessoal. ah, Obrigado. hasta luego. Bueno, muchas gracias.